Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. O Espaço Cultural Bataclan, ou simplesmente Bataclan, é um casarão histórico que remete à literatura de Jorge Amado, né, sobretudo o romance Gabriela Cravo e Canela, e a época de ouro do cacau aqui na cidade de Ilhéus. E também a alta gastronomia, o clima boêmio daquela época. Ele fica ali no centro histórico também, precisamente na Praça José Marcelino, na Avenida 2 de Julho. O Bataclan, ele foi inaugurado na década de 20, né? Como uma casa de prostituição, uma casa, um cabaré, um cassino também. Era tudo ao mesmo tempo, cassino, cabaré, prostituição, e era frequentado e mantido principalmente pelos coronéis do cacau da região. Seu nome, ele homenageia uma sala de espetáculos que tem lá em Paris, na França. Né? Ele tá, sua localização foi estrategicamente pensada na época, né? Porque ele ficava perto do porto, né? E da antiga feira da cidade, que era ali na Avenida 2 de Julho. Era ali que atracavam os saveiros que vinham de toda a região. O Bataclan viveu no seu apogeu mais ou menos uns 12 anos, de 1926 a 1938. Era um ponto de passagem obrigatório dos coronéis do cacau, dos jagunços, marinheiros, boêmios, intelectuais, todos eles atraídos pelas belas mulheres, né? Em grande parte pelas polacas e pelas atrações dos grupos internacionais que vinham de todo lugar para se apresentar ali no Bataclan. Há algumas lendas sobre o Bataclan, sobretudo aquela em que havia uma passagem secreta entre o Bar Vesúvio e o Bataclan. Se você olhar por cima, você vê que eles ficam na mesma direção. Então, quando as suas mulheres estavam lá na missa, né, as mulheres dos coronéis, eles aproveitavam e davam uma escapuladinha, entravam no Bar Vesúvio e já saía no Bataclan para se divertir lá com as meninas. O Bataclan, ele entrou em ruínas, mas antes se diz que ali também foi uma outra boate, chamada uma boate OK, que foi organizada e gerenciada por um grupo do Rio de Janeiro, mas que também não deu certo. Depois ali aquele espaço virou apartamentos, né? As pessoas começaram a morar ali, etc. Mas também foi entrando em decadência e tal, e se transformou em completa ruína mesmo, e só restando as paredes externas, né? Então tudo que estava dentro caiu. A casa onde o escritor Jorge Amado morou é referência na cidade. Construída pelo pai do escritor em 1928, o palacete em estilo neoclássico ocupa uma área de 600 metros quadrados, com 5 metros de pé direito, piso de jacarandá e azulejos ingleses na varanda. Tornou-se Casa de Cultura Jorge Amado em 1988, data da sua inauguração. Turistas, fãs e estudantes de todo o país e do mundo vão até a casa do autor conhecer o espaço de memória, que conta com móveis, fotografias, roupas, livros e itens curiosos que pertenceram a Jorge Amado. Através da sua obra, conhecida no mundo inteiro, o escritor divulgou e imortalizou belezas e histórias da cidade de Ilhéus. A Casa de Cultura Jorge Amado oferece aos visitantes a possibilidade de conhecer as experiências vivenciadas pelo escritor, desde a sua infância até a sua vida adulta. O espaço foi onde teve início a vida literária de Jorge Amado, logo é de extrema importância preservá-la como patrimônio histórico da cidade. O Palacete de João Amado de Faria, né, pai do escritor Jorge Amado, foi construído por ele em 1928. Dizem, conta a história, que depois que ele ganhou na loteria, e aí ele teve condições de construir aquele palacete. Mas só passou a se chamar Casa de Cultura Jorge Amado no final dos anos 80, onde ali foi abrigada a Fundação Cultural de Ilhéus,
que durante muitos anos desenvolveu várias atividades aqui em Ilhéus. Depois da fundação, foi transformada em Secretaria de Cultura e está até hoje. É a Casa Jorge Amado um dos pontos turísticos de Ilhéus mais visitados, né? Não só pelo fato de ter ali vivido o escritor Jorge Amado, onde ele também escreveu parte do seu primeiro romance, O País do Carnaval. Lá a casa ela tem ainda objetos pessoais do escritor, né, e fica bem próximo de vários outros espaços ali do cenário da obra de Jorge Amado, sobretudo do livro Gabriela, Cravo e Canela. A casa de Jorge, ela se tornou assim mais enfática mesmo quando o ex-prefeito Jabes Ribeiro resolveu transformá-la num espaço cultural desde o final dos anos 80, como eu disse, e se tornou um dos espaços mais visitados e mais procurados do patrimônio cultural de Ilhéus. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Juana Alencar Oliveira, mestra em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e no momento estou fazendo doutorado na Unicamp. Eu pesquiso a morfologia urbana de Ilhéus no século XIX, então o meu foco para esse comentário aqui vai ser o que tinha no século XIX e algumas pinceladas sobre as mudanças que ocorreram para o início do século XX. Então, no primeiro comentário que eu vou fazer, bastante introdutório, é claro, sobre a Capela de São Sebastião, que existia antes da Catedral. Então, gente, nesse slide aqui a gente tem duas imagens da Capela de São Sebastião. Observe a estrutura dela, uma estrutura colonial. Ela foi fundada na segunda metade do século XVIII. Não se tem notícia quando foi exatamente ali nessa segunda metade, mas as fontes dá para compreender que foi nesse período da segunda metade do século XVIII. E eu quero que vocês notem toda essa estrutura. É uma estrutura muito clássica quando eu digo assim das capelas coloniais, né? Elas são reproduzidas no Brasil inteiro, e um dos motivos dela ser demolida para construir uma catedral foi esse estilo colonial, né? Eu vou explicar isso ao decorrer dos slides, e é muito diferente da catedral, né? Que a catedral tem um estilo assim que é misturado entre dois, né? Que é o neoclássico mais o gótico. E tem aquela impotência que você olha e fica, meu Deus, deslumbrado. Já a capela colonial é mais simples. Nesse slide vocês podem ver a catedral, né? Nas duas elas estão ainda em processo de construção. Se você observar bem ali nessa imagem que tem escrito Ilhéus, década de 40, você pode ver coisas de reforma dela. E na outra imagem ela não está completa ainda, né? Suas torres estão ainda para fazer. Mas por que ocorreu a derrubada da capela e a construção da catedral? Então, isso foi um processo que aconteceu em todas as cidades brasileiras mais antigas, né? Que é a ideia do progresso, o tempo da modernidade. E para chegar no progresso, nesse futuro novo, precisou apagar resquícios das cidades coloniais que demonstravam um atraso, porque o Brasil era o país do futuro. O Brasil estava crescendo, então não podia se ter grandes construções que mostravam seu passado. Um passado que era considerado um passado feio, um passado triste, que não era inovador. Então, com isso, e também com as ideias sanitaristas, ocorreram derrubadas. Sanitaristas porque precisavam também cuidar da salubridade da vila, né? Ou da cidade, para não ter essas grandes epidemias que aconteciam muito no território urbano de diversas cidades brasileiras. E aí, com isso, eles começaram a derrubar esses grandes construções, que não eram nem tão grandes assim, né, do período colonial, e construir outros prédios mais modernos para mostrar o progresso. E a Capela de São Sebastião, foi um desses espaços escolhidos na Vila de Ilhéus, ou ali, nesse tal momento já é cidade, né, na cidade de Ilhéus, para ser derrubada e construída no lugar a grande catedral, que ia mostrar o progresso da cidade de Ilhéus, que estava no seu período de ouro, né, que era o período do cacau. Então, foi um dos espaços que foram apagados, não só o único, porque Ilhéus passou por um grande apagamento de memória coletiva, né,
Porque quando você pensa em Ilhéus, você não pensa em Ilhéus do século XIX, você pensa em Ilhéus do século XX, a cidade dos coronéis de cacau. E a derrubada de prédios é um ponto para se construir essa memória. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, que todas essas mudanças, essas reformas ocorreram por uma ideia de modernidade, do progresso, busca de um futuro, né, que tudo que no passado era algo que devia ser esquecido e o futuro é algo para se lembrar, é algo novo. Então, essa ideia de temporalidade afetou muito as cidades brasileiras e, com isso, a memória do passado, dos seus resquícios foram apagados e esquecidos também, mesmo quando eles existem. Ilhéus é um grande exemplo disso, né? Ilhéus tem mais de 400 anos, isso se a gente contar a idade oficial dada para a cidade. Então, assim, foi uma fala rápida, introdutória, mas eu espero que vocês tenham compreendido tudo, gente. Obrigada pelo momento, pelo espaço. Agradeço ser chamada para fazer essa contribuição no trabalho de vocês e tchau, tchau.